Olá, meu nome é Felipe Fava e eu trabalho aqui no Departamento de Desenvolvimento de Novos Produtos da Starlight Division. Nessa Web Dicas eu vou mostrar como inserir um novo equipamento na biblioteca da Smart Control 2008. A biblioteca é a lista de equipamentos que a mesa consegue operar. Ela guarda informações de diversos aparelhos de diferentes fabricantes, como por exemplo, o nome do equipamento, a quantidade e nome de canais DMX, quais são os canais de pan e tilt e até uma descrição do aparelho. Essa lista pode ser estendida, permitindo que a mesa trabalhe com qualquer equipamento. Sem ela, você não consegue operar os seus aparelhos. Para exemplificar como inserir um novo equipamento na biblioteca da Smart Control, eu vou utilizar o Moving Head Q5 a LED da Starlight. Primeiro, eu devo ver o manual do equipamento, como eu fiz com esse Moving. O Q5 possui as especificações mostradas aí na tela. É um Moving Head de 14 canais, sendo o canal 1 é o canal de dimmer, canal 2 o estrobo, canal 3 seleção de cor, 4 seleção de gobos e assim por diante, até o canal 14, que é o canal de reset. Esse canal, quando possui o valor de 155, ocorre o reset do equipamento. Quando ele possui o valor 0, não ocorre o reset. Se você não sabe qual a sequência de canais DMX do seu equipamento, consulte o manual ou entre em contato diretamente com o fabricante. Para inserir um novo equipamento na biblioteca da Smart Control 2008, primeiro, ligue a mesa. Pressione o botão OK. Pressione o botão Setup. Agora, utilizando os botões de seleção, vá à opção Fixture Library, que é a biblioteca da mesa. Pressione OK. Novamente, com os botões de seleção, vá em Edit New Fixture, que é editar novo equipamento. Pressione OK. Com os botões de seleção, vá à primeira propriedade, tudo para baixo, que é Total DMX Channel. Estamos no menu Select Fixture to Configure for, que é selecione propriedade a ser configurada. Primeira propriedade que iremos configurar é Total DMX Channel. Nessa propriedade, você deve configurar o número de canais DMX utilizados pelo seu equipamento para ser controlado. Pressione OK. Com os botões de seleção, insira o número de canais. Para esse Moving, 14. 14 canais utilizados. Pressione OK. Com o botão de seleção para cima, vá à próxima propriedade, que é LCD Effect Name. Nessa propriedade, você deve colocar o nome dos faders utilizados para controlar o seu equipamento. Nesse caso, eu vou utilizar 9 faders, um para dimmer, outro para estrobo, seleção de cor, seleção de gobo, gobo rotativo, foco, prisma, velocidade de pan e tilt e modo automático de pan e tilt. Pressione OK. Agora você entra no menu Enter Number of LCD Pages, ou seja, entre o número de páginas. Na mesa, você vê 6 faders, cada um capaz de controlar um canal DMX. Se você possui um equipamento que precise mais do que 6 faders, você deve aumentar o número de páginas. A primeira página controla 6 faders, a página 2 mais 6 faders e assim por diante. No nosso caso, a gente precisa de 9 faders, então eu preciso de no mínimo 2 páginas. Com os botões de seleção, insiro 2 páginas. Pressione OK. Agora você deve colocar o nome de cada fader letra por letra utilizando os botões de seleção.
Então, eu vou escolher para colocar em cima do primeiro fader o fader de dimmer. Então, vou escrever sobre o primeiro fader dim. D-I-M-M. É um processo demorado, mas com a prática se torna muito mais simples. Eu vou escolher para colocar sobre o segundo fader o canal de estrobo. Então eu vou escrever STRB em cima do segundo fader. STRB. Em cima do terceiro fader, eu vou colocar o canal seleção de cor. Então vou escrever cor em cima do terceiro fader. IR. No quarto fader, vou colocar o canal de seleção de gobos. Então vou escrever gobo. Eu que escolho os nomes. Você pode escolher o nome que você quiser. Gobo. No quinto fader, eu vou colocar o efeito de gobo rotativo. Então vou escrever hot sobre o quinto fader. R-O-T, de rotação. Hot. No sexto fader, vou colocar o efeito de foco. Então vou escrever foco em cima do sexto fader. Foco. Pronto, configurei os nomes da primeira página. Agora eu devo ir à segunda página de faders para acessar o sétimo fader. Em cima do sétimo fader eu vou colocar o efeito de prisma. Então, vou escrever prisma. P. Prisma. No sétimo fader, vou colocar a velocidade de pan tilt. Então, vou escrever VEL, VEL, abreviação de velocidade. VEL. No nono e último fader, eu vou colocar o efeito de pan tilt automático. Então vou escrever alto. E os outros faders, como eu não vou utilizar, vou deixar em branco. Pronto, configuramos os nomes de todos os faders. Agora deveremos voltar ao menu Select Fixture to Configure for. Com o botão de seleção, vamos à próxima propriedade, que é Channel Patch. Nessa propriedade, você deve configurar os canais DMX controlados pelos faders. Na propriedade anterior, nós configuramos os nomes. Agora, nós temos que fazer a associação entre nome e número de canal. Então, pressione OK. Com os botões de seleção, você pode inserir o número dos canais. Olhando no manual, eu sei que o canal que controla o dimmer está no canal 1.
então tá correto. Vamos ao próximo fader. O canal que controla o estrobo é o canal 2. Seleção de cor é o canal 3. Seleção de gobo, canal 4. Gobo rotativo, canal 5. O foco está no canal 6. Pressione OK para acessar a segunda página. O efeito prisma está no canal 9. Velocidade de pan e tilt no canal 12. E o modo automático de pan e tilt no canal 13. E assim fica configurados os canais DMX. Voltamos ao menu Select Fixture to Configure For e vamos à próxima propriedade com o botão de seleção para cima, que é Standby Values. Nessa propriedade, você deve configurar o valor dos canais DMX que a mesa deve enviar ao equipamento toda vez que eu selecionar o equipamento na mesa. Então, pressione OK. Com os botões de seleção, você pode configurar os valores de 0 a 255. Nesse caso, eu quero que quando eu selecionar o equipamento, os canais DMX, os valores dos canais não se alterem. Então eu vou deixar em branco os campos. Para deixar em branco, é só selecionar aqui. Toda vez que eu selecionar o equipamento na mesa, a mesa não vai alterar o valor dos canais. Ela vai deixar o dimmer como está, o strobo como está e assim por diante. Então vamos retornar ao menu Select Fixture to Configure For. Vamos à próxima propriedade, que é Effects Type. Nessa propriedade, você deve configurar quais faders serão influenciados pelo fader Grandmaster. Então, pressione OK. Todos os faders que estiverem identificados por EFF não serão influenciados pelo fader de Grandmaster. E todos os que estiverem com D e M serão influenciados pelo Grandmaster. Nessa aplicação, nesse Moving Head, eu vou apenas colocar o fader de dimmer para ser influenciado pelo Grandmaster. Assim, toda vez que eu alterar o Grandmaster, a intensidade da luz do meu Moving vai ser alterada também. E todos os outros, tanto da página 1 quanto da página 2, vão estar com EFF. Retorno ao menu principal. Vamos à próxima propriedade, que é Pan Tilt Patch. Nessa propriedade, você deve configurar quais são os canais DMX utilizados para controlar o pan e tilt. Pressione OK. Agora aparecem os campos pan H, pan L, tilt H, tilt L. Em pan H, você deve colocar o canal de pan. Em pan L, o pan fino. Em tilt H, o canal de tilt. Em tilt L, o tilt fino. Se você possuir um equipamento que não possui pan fino e tilt fino, você deve preencher apenas pan H, tilt H. No nosso Moving a gente tem pan fino e tilt fino. O pan normal está no canal 7. Então, com os botões de seleção, eu configuro pan H para 7. O pan fino está no canal 10. Configuro para 10. Isso eu sei olhando o manual. O tilt está no canal 8. E o tilt fino está no canal 11. Agora eu pressiono o botão OK. Vamos à próxima propriedade, que é Hard Soft Setting. Nessa propriedade, você deve configurar quais são os faders influenciados pelo efeito de crossfade. Ou seja, todos os faders selecionados com soft serão influenciados pelo crossfade. Ou seja, entre a transição das cenas ocorrerá uma troca suave. E os faders indicados por hard não sofrerão esse efeito. Pressione OK. Os faders que estiverem configurados para hard não serão influenciados pelo crossfade. Então a transição será rápida. E os que tiverem soft, a transição será suave. Nesse Moving eu só vou configurar o canal de dimmerização para ter o efeito soft. Porque a hora que eu trocar de cenas, eu quero transições suaves na intensidade da luz.
e todos os outros faders eu vou deixar como hard. Voltamos ao menu principal. Vamos à próxima propriedade, que é Fixture Name. Nessa propriedade você configura o nome do seu equipamento. Pressione OK. Com os botões de seleção, letra por letra, você deve inserir o nome do equipamento. Vamos chamar de Moving Q5. Moving Q5 e os outros campos em branco. Pressione o botão OK. Vamos à próxima propriedade, que é Fixture Instruction. Nessa propriedade, você pode inserir um pequeno texto descrevendo o seu aparelho. Pressione OK. Com os botões de seleção, você pode inserir a instrução ou informação do seu equipamento. Nesse caso, vou deixar em branco. Então, pressione o botão OK. Vamos à próxima propriedade, que é Reset Lamp Values. Aqui, nessa propriedade, você deve informar quais são os canais DMX utilizados para fazer o reset do equipamento e qual o canal utilizado para ligar ou desligar a lâmpada, no caso de Moving Heads ou Scan Heads. Pressione OK. Agora aparecem os campos Reset, Off, On, Lamp, Off, On. Em Reset, você deve colocar o canal DMX responsável pelo Reset. Nesse Moving é o canal 14. Em Off, você tem que colocar o valor que esse canal deve possuir para não fazer Reset. Olhando para o manual, eu sei que esse valor é 0. E eu sei que esse canal, quando possui valor de 155, ele faz o Reset On. Então eu coloco nesse campo Reset On 155. É o valor que faz o reset do equipamento. 155. Em Lamp, você deve colocar o canal que liga e desliga a lâmpada, e os valores que desliga e o valor que liga a lâmpada. Como o nosso Moving Head é um Moving Head de LED, ele não possui esse canal, então eu vou deixar em branco. Pressione OK. Com os botões de seleção, vá à próxima propriedade, que é Deep Switch Setting. Essa propriedade é utilizada para equipamentos que possuem configuração por Deep Switch. Você informando as configurações do Deep Switch auxilia a configuração desse tipo de equipamento. Pressione OK. Em NDeep, você deve inserir a quantidade de pinos que o Deep Switch possui. Em geral são 10 pinos, então você configurar para 9. Nosso equipamento, no caso, não tem Deep Switch, então vou deixar em branco. E em First, um ST Channel, você deve configurar se o pino 1 corresponde a 0 ou 1. Alguns equipamentos, o pino 1 corresponde a 0 e em outros equipamentos correspondem a 1. Então você deve configurar isso aqui. Nosso Moving Head não possui Deep Switch, é Display, então vou deixar os campos em branco. Vou pressionar OK e vou para a próxima propriedade. Bin Find Values. Nessa propriedade, você configura os valores dos canais DMX que devem ser enviados ao equipamento toda vez que você estiver configurando a área de trabalho, como iremos ver na próxima webdica. Então pressione OK. Em geral, essa propriedade não é muito utilizada, então eu vou deixar todos os canais DMX em 0. Todos zerados. E vou para a próxima propriedade. A próxima propriedade é Control Type.
Nessa propriedade, você pode configurar quais são os faders que utilizam tabela, como por exemplo, faders de seleção de cor. Em geral, os faders são controlados linearmente, ou seja, a hora que eu vou subindo, eles vão subindo linearmente, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Agora, por exemplo, quando eu preciso controlar seleção de cor, a cor verde, por exemplo, está no canal 10, a cor vermelha no canal 20. Então, nessa propriedade, eu posso configurar a mesa para me auxiliar a escolher a cor corretamente. Então, pressione OK. Faders nomeados com Lin não possuirão tabela. Os nomeados com Tab possuirão uma tabela. Para que a tabela? Para seleção de cor, você tem um valor específico que você tem que enviar ao canal. Então vamos configurar a tabela para seleção de cor. Vamos lá. Eu possuo 9 globos de cor. Então eu devo colocar em total itens, são 9 cores. Na verdade são 10 cores. Então eu vou colocar em 10. 10. E para cada cor, cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, eu seleciono qual é o valor do canal DMX. Então, para a primeira cor, olhando no manual, eu sei que é 0. Para a segunda cor, o valor tem que ser 5. Para a terceira cor, o canal tem que ser 9. Para a quarta cor, o canal tem que estar com o valor 13. Para a quinta cor, o canal tem que estar em 17. Para a sexta cor, o canal tem que estar em 21. Para a sétima cor, o canal tem que estar em 25. Para a oitava cor, o canal tem que estar em 29. Para a nona cor, o canal tem que estar em 33. Para a décima cor, o canal tem que estar em 37. Pressione OK. Pronto, configurei o fader de cor para ter uma tabela. Agora eu retorno ao menu Select Fixture to Configure For. Pronto, configuramos todas as propriedades do nosso equipamento. Agora eu pressiono o botão ESC e o equipamento já está colocado na biblioteca da Smart Control 2008. Nessa webdica, vimos como inserir um novo equipamento na biblioteca da Smart Control 2008. Na próxima webdicas, a gente vai ver como fazer o patch da mesa e como fazer alguns efeitos. Para maiores informações, sugestões e opiniões, entre em contato conosco pelo www.star.ind.br. Até a próxima webdicas. Tchau!